Mas esse ano, 2020, 2021, a gente conseguiu fazer muitos encontros, né, de estudo, de EBI e tal. Aí quando voltou pro presencial, a gente planejou fazer um negócio mais. A gente tava com os planos, né? Tipo, a gente tinha uma assessora auxiliar que tava ajudando a gente também. Aí a gente tinha uns projetos já de fazer uns encontros mensais, de fazer dois encontros por mês, né? Um encontro que era o estudo bíblico e o outro que era de enfim, de uma troca de ideias e tal. Só que aí, como eu falei pro Lucas, né? No áudio que eu mandei pra ele, eu viajei, fiquei um mês fora e não deu continuidade, né? A gente não teve continuidade do negócio, aí eu acabei também me formando. Estou fazendo bacharelado agora, mas eu só vou na UFES uma ou duas vezes por semana. E acho que isso deu uma brecada assim no nosso planejamento. A, a moça, a assessora, nossa assessora auxiliar, né, que é uma moça que já é formada, já, ela também teve um emprego, ela achou um emprego presencial, e ela acabou não ajudando tanto a gente assim. Mas enfim, mas aí a gente tá de então tá mais ou menos nesse estilo aqui desse ano, Entendi, né? Eu mano. tô tendo ainda. Oi? Entendi. Continua, pode continuar. Aí e tal, continuando fazendo os estudos bíblicos, né, até o final do ano, a ideia. E do ano que vem, né, eu fui num curso de férias, né, da ABU e saí de lá com um certo inspirado um pouco, né, de tentar fazer alguma coisa no ano que vem, de alguma espécie de treinamento, de um dia só, que é convidar os grupos até para fazer parte, fazer um clube, em vez de ser o estudo bíblico, fazer uma discussão de um livro, junto com o estudo bíblico, enfim. Essas são as ideias que tem em mente aqui, mas por agora é manter estudo bíblico até o final do ano. É Aham. isso. Mano, eu tava pensando, refletindo com o Roger, né? Do Jesus na UFES também ser um ponto de apoio, né? Para, por exemplo, apoiar um grupo que precisa de apoio, de ajuda e tudo mais. Não sei como que a gente faria isso, né? Acho que seria bem trabalhoso, né, e tudo mais, mas eu acho que seria algo a se pensar, né, Roger? Eu acho que seria importante aí a gente pensar um pouco sobre isso, né? Talvez apoiar na EBI, talvez apoiar na divulgação, né? Enfim, são coisas a se pensar, mas a gente, né, o Roger aí Inclusive, já falou comigo que está à disposição para apoiar de alguma forma aí, como capelania, né, Roger? inclusive, a gente tem feito esse trabalho de um pouco incentivar, apoiando, né, divulgando esse trabalho de todos os grupos, O exatamente Roger tá nesse chiando aí, Mano, vai. tá muito ruim. eu falo da questão. Tá no ônibus? Tá muito ruim, mano. Melhorou? Melhorou. É porque estava no vento. O nosso propósito também, como Jesus na UFES, é realmente ter um ponto de divulgação e de alcançar, né, mais pessoas do que o grupo só teria. Então, se vocês tiverem ideia de gente que quiser começar outros grupos, ou se vocês mesmos quiserem começar em outro horário, a gente está sempre à disposição, né, para a gente divulgar esses outros horários, grupos novos. E até é uma coisa que eu estou fazendo ativamente, é procurar pessoas em outros centros que estejam dispostas a começar, mas que às vezes não quer se envolver diretamente com os existentes. Acontece, né? E que a gente possa ter mais grupos também, né? Com as suas lideranças próprias, para a gente ter mais uma maior diversidade, assim dizer. Aí, massa. Galera, então vamos lá, né? Muito bom aí ouvir todo mundo. Só reforçando, né, que a gente continua sendo um apoio aí. Eu espero que a gente consiga ajudar bastante. Quem puder aí, né? Campos Maurício, Guarabiras. A gente sente muita falta da galera de Alegre, né? E de São Mateus. Acho que isso aí seria um ponto aí para a gente discutir no futuro, né, Roger?
dessa galera estar com a gente, porque eles também são UFs, né? Então é algo a conversar mais para frente, né? Tanto que eles nem estão no nosso grupo. Então, né? Então aí acho que representa bastante o distanciamento. Eu acredito, né? Não sei se eles estão, tá? Quem está falando, pessoal dos outros campos? É. Então, gente, a Mas, gente está procurando eles, uhum. mas São Mateus atualmente parece que não tem nenhum grupo. Se tivesse como NPC, pelo que eu entendi. Eu acredito Mas que tem Alegre eles grupo estão bombando, cara. de Alegre ou São Atividade. Mateus, né? Sim. Não, no grupo não tem ninguém, mas lá em Alegre eles estão em atividade. Tem a BU, tem o outro chamado Academic Church, tem o PG Firmes na Palavra. São 3 grupos, eu acho, atualmente que estão lá. Nossa. Vamos procurar depois essa galera aí. Então vamos lá, gente. E aí, eu, né, trocando ideia com o Roger aí, a gente resolveu bater um papo com o pastor Gustavo, né? E aí a gente, né, conversou, por quê? A gente falou que a gente chegou no consenso, né, de que a gente precisava de uma certa mudança, né, assim, de melhorar algumas coisas, né, como que a gente lida com a semana, né, o dia a dia, enquanto grupo universitário e tal. E a gente percebe que cada grupo está num momento, né, então tem alguns que estão com muitas pessoas, né, nos grupos, pessoas bem envolvidas, né, formação de líderes, etc. E a gente também percebe que existem muitos que estão no início da caminhada, e a gente sabe como que é difícil, né? O início aí. Então, você ter que segurar, a gente fala lá na minha empresa assim, né, no lugar onde eu trabalho, que é como se você tivesse que segurar na mão da pessoa e caminhar com ela, entendeu? É muito complicado, não é fácil. É muito mais tranquilo quando as pessoas elas andam com as próprias pernas delas, né? Agora você ter que ajudar, né, cuidar ali, carregar na mão, carregar no braço, enfim, não é fácil. Só que a gente percebe que mesmo nos grupos que estão com muitas pessoas, né, por exemplo, o AGE e tal, há também uma necessidade de mudança, né? Se a gente for fazer uma pesquisa bem rápida, eu acho que eu fiz essa pesquisa uma vez lá no Haja Luz, Rebeca, não sei se você lembra. Eu perguntei bem assim, quantas pessoas aqui são filhas de cristãos? Nasceram na igreja, enfim. Assim, a maioria esmagadora levantou a mão, né? E a gente sabe que normalmente as coisas elas não são assim, né? Se a gente for ver uma média aí das pessoas do Brasil, sei lá, ou da UFES, pouquíssimas pessoas, talvez pouquíssimas não, mas poucas nasceram num berço evangélico saudável, entendeu? Muitas nasceram num berço talvez católico, né? Ou, enfim, isso quer dizer o seguinte, que a gente está alcançando bastante, só que bastante dentro do nosso público, entendeu? Dentro do nosso povo, digamos assim. Então, a gente tem muita galera lá na UFES, nos nossos grupos cristãos, que já são cristãos, entendeu? Talvez um mais forte, outro mais fraco, mas a maioria é cristão. Alguém discorda? Alguém pensa diferente? Se pensar, a gente pode falar aí. Concordo. Mas por isso é você terminar o seu pensamento, cara. Hã? Mas eu tenho um ponto sobre isso também. Uhum. Então, e aí, partindo desse ponto, né, de que a gente percebe que tem muitos cristãos, a gente queria adotar uma estratégia um pouco diferente aí passar como se fosse uma orientação, né, para a galera. Então, assim, eu até anotei aqui, ó, uma coisa para direcionar a gente, né? Então, por exemplo, uma pergunta retórica, né, só para a gente pensar. Qual o nosso objetivo enquanto grupo cristão? Enquanto grupos cristãos, né? Ou seja, a gente está ali para quê? Qual é o motivo? Qual a motivação? E aí, a segunda pergunta, né? O que estamos fazendo para alcançar esse objetivo? Ou seja, nós estamos na universidade, nós estamos semanalmente, né, falando de Jesus, né, compartilhando Jesus, só que a gente quer o que com isso, né? O que a gente quer alcançar? Quais são as pessoas que nós queremos alcançar? Isso daí vai ajudar muito a gente a escolher um caminho melhor, né? Talvez, e caminho que eu falo,
decisões enquanto grupo, né? Então, por exemplo, eu estou lá na CRU. Ao invés de eu falar, sei lá, sobre escatologia, eu vou tentar falar mais sobre o ID, entendeu? Falar mais sobre, cara, você precisa compartilhar Jesus com seus amigos, né? Não quer dizer que você nunca vai falar sobre, sei lá, escatologia ou homilética, enfim. Mas eu estou dizendo que a gente, né, batendo papo sobre isso, a gente percebe que a nossa maior necessidade hoje na UFES é uma pegada evangelística, né? Da gente falar mais sobre quem é Jesus, aquela coisa bem básica, né? De que, cara, a gente precisa pregar para os nossos amigos. O nosso campus universitário é um campo missionário, de que as pessoas elas estão ali sedentas por ouvir a voz de Deus, né? Então, talvez trazer treinamentos de evangelismo, né? Fomentar dentro dos nossos grupos a necessidade, a importância da gente participar dos grupos de evangelismo que está acontecendo na UFES, né? A gente fez um treinamento aí, o treinamento foi muito bom, lá na primeira igreja batista de Vitória. O treinamento ele deu muitos frutos, né? Muitas pessoas queriam se envolver e tudo mais, só que a galera acaba se esfriando. Isso é normal, né? Só que eu acho que é uma tarefa nossa, né? Enquanto Jesus na UFES, enquanto CRU, Identidade, Aja Luz, ABU, etc., da gente fomentar isso semanalmente na galera. Eu acho que a função da igreja é justamente essa. Então, né, na igreja, o pastor fala, né, quando ele quer fomentar sobre o dízimo, ele vai falar sobre o dízimo. Quando ele quer falar sobre, sei lá, salvação, ele vai falar sobre salvação, né? Quando ele quer falar sobre honestidade, ele vai falar sobre honestidade. Então, a ideia aqui seria da gente refletir efetivamente sobre o que nós queremos na universidade e a gente direcionar os nossos passos, realinhar, né, para que a gente possa entrar nesses assuntos mais frequentes, né, para que a gente possa falar mais sobre isso e assim, né, ter frutos e alcançar os objetivos que a gente deseja. Eu vou falar mais depois, mas eu quero primeiro ouvir o Elias, depois a Rebeca aí. Pode falar, Elias. Tá, show de bola. Cara, a minha visão acho que é por isso que eu quis deixar você terminar, entendeu? Porque você falou algo que eu ia falar. Mas você começou falando sobre a gente tipo, ter mais cristãos. Tipo, a maioria, né, são cristãos que vão. Assim, são pessoas que nasceram em berço evangélico e tal. Mas, cara, tipo, é meio que natural também que isso aconteça, porque num grupo cristão, tipo, acho que muito dificilmente vai visitante. Então, não pode ser, tipo, um evangelho, tipo, de teia de aranha, tá ligado? A gente espera que eles venham. Igual você falou, tem que ter uma pegada mais evangelística nesse sentido, não tem? Porque se a gente for ficar só esperando, cara, só vai ficar aquelas pessoas, só vai vir os crentes, entende? Mas o mais importante mesmo é que venha as outras pessoas que não são. E É isso só isso aí. acontece com o evangelismo. Então, a ideia, o Elias, é justamente disso, né? A gente mudar a nossa abordagem para que as pessoas, os não cristãos, eles se sintam à vontade para estar no nosso meio, entendeu? Então, por exemplo, eu estava até conversando com a Emily, que tem um cartaz da CRU, que é um cartaz bom para quem está no início dos trabalhos, né? Então, o cartaz é bem assim: ei, cristão, você não está sozinho na universidade tal. Tipo assim, a gente pega lá e coloca: ei, cristão, você não está sozinho na UFES. A gente vai lá e coloca na UFES, né? Pelos murais, Uhum. etc. Para que a gente quer isso? Para que a gente tenha cristãos, para que fomente o quê? A criação de novos líderes, beleza? A gente não Uhum. pode pegar um cara que aceitou Jesus ontem e colocar na liderança de um grupo cristão, entendeu? Então, no Sim. início, realmente, a gente precisa de muitos cristãos, pessoas comprometidas, etc. Agora, depois, por exemplo, olhando para o contexto do Haja Luz, cara, a gente precisa muito de não cristãos naquele lugar. E hoje a gente tem pessoas que podem trabalhar com discipulado, né? Mas isso aí são problemas para depois, né? Depois que a gente tem essa galera, como que a gente vai lidar com essa galera? Eu acho que o primeiro ponto é, precisamos dessa galera conosco, né? Então, cara, a gente vai fazer diferença onde? A luz, ela vai fazer diferença na escuridão, entendeu? Então,
que a gente precisa fazer diferença no meio dessa galera. Como que a gente vai fazer diferença? Aí a gente vai descobrir, né? Indo, falando, chamando, tendo uma pegada um pouco mais evangelística, né? Convidando as pessoas, né? Enfim, a gente pode discutir, conversar. Esse daqui também é um momento para a gente ter ideias, né? Falar sobre ideias. Então, realmente é normal, é natural que tenham mais cristãos, mas eu acredito que a gente tem que mudar um pouco a abordagem, né? Lá no Haja Luz, eu já vi várias e várias vezes, Rebeca, Vitória, provavelmente já viu também. A gente está cantando ali um louvor, cara, fica a gente próximo da gente ali, cantando, só que a galera não tem coragem de ir. Então, qual seria, por exemplo, a abordagem, uma forma da gente, né, ir lá e chamar essa galera? Eu acho que seria algo para a gente conversar. Só que eu acho que o primeiro momento hoje é a gente perceber essa necessidade, entendeu? A gente perceber que, olha, a gente não está sendo efetivo da forma como a gente gostaria, entendeu? Seria mais ou menos Entendi. isso. Rebeca. Então, 2 pontos eu tenho para botar. Um pouco parecido com o que o Elias falou, né? Que a gente hoje, que você falou, que a gente hoje dá, né, principalmente lá no Aja, né, que eu tenho mais propriedade para falar, é que a gente tem um grupo muito grande de cristãos. Então, tipo assim, a gente não pode chegar para eles também e ficar falando um monte de... esqueci a palavra que você usou, Lucas, mas não pode ficar falando um monte de doutrinas, é porque cada uma é de uma denominação, né? Então, o foco mesmo é a gente incentivar eles ao ID, né? Só que a gente também, como Jesus na UFES, a gente tem que propor, né, caminhos para eles, porque sozinhos eles não vão fazer, eles não, nem às vezes não vão nem no grupo sozinho, imagina para evangelizar, né? Enfim, ou trazer os amigos deles. Aí o que eu tenho para falar também é que o Gustavo Bellini, né? Ele já veio falar comigo sobre a gente fazer de estratégia de música, que ele também já percebeu isso, que tem muita gente que fica aos redores, às vezes não chega. Então fazer tipo aquele pessoal que bota o violão assim a caixa É de uma violão e estratégia, né? pega e Uhum. bota dinheiro, aí às vezes aí a gente, em vez de ter dinheiro, a gente bota versículo para a pessoa pegar, sabe? Enfim, Uhum. uma estratégia para isso. Mas eu acho que nos grupos a gente tem que focar 100% no ID, de tipo, todas as palavras serem voltadas para isso, entendeu? A maioria das palavras, e não para doutrinas, né, de igreja, assim. Uhum. É uma coisa muito mais direcionada, né, Rebeca? Exato, tem Então, que ser o assim, foco, cara, né? por exemplo, a gente quer o quê? Formação de novos líderes, vamos supor. Então, a gente vai falar o quê? De compromisso. De, ó, você é Uhum, cristão, você está aqui, você está estudando, mas você precisa se envolver. Você precisa olhar para aquela pessoa que está do seu lado, que está sofrendo, com compaixão. E, uhum, beleza, agora agora a gente está vivendo um momento que a gente não precisa de formação de liderança. Mas a gente precisa, por exemplo, da galera se envolver no evangelismo. Então a gente vai falar de evangelismo. A gente vai falar do ID. A gente precisa ir. As pessoas elas não podem morrer no inferno. Né? A gente uhum. precisa falar de Jesus para as pessoas. Então, é mais uma questão de, olha, vamos olhar para o momento que a gente está vivendo, né? E aí os líderes aí, né, vão saber, olhando para os seus grupos, qual momento vocês estão vivendo e ser, assim, bem objetivo naquilo que vocês querem, né? Intencional. Então, assim, eu quero formação de novos líderes. Então, eu vou ser intencional em falar sobre liderança. Eu quero evangelizar, eu quero que meu grupo evangelize. Então, a gente vai falar sobre evangelismo. Eu quero que meu grupo se preocupe em discipular. Então, a gente vai falar sobre discipulado. Eu quero que meu grupo entenda que Jesus é pai. Então, eu vou falar sobre paternidade. Enfim, é mais uma questão disso, entendeu? Porque senão a gente acaba vivendo a semana, né? E aí a gente, essa semana eu vou falar sobre, sei lá, Gênesis 1. Aí semana que vem eu vou Criação. falar sobre criação. Aí semana que vem eu vou falar sobre o cego de nascença. Sei lá, entendeu? Aí acho que a gente deveria ser muito mais intencional, né? Então, por exemplo, as igrejas, a Emily falou aqui, ó, né, entender os momentos de cada coisa. Então, por exemplo, as igrejas, né?
elas têm um direcionamento para o ano. Eu acho que a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa, né? Sem precisar ter um direcionamento, assim, porque a gente tem muita diferença, né? Muita particularidade. Não é uma igreja isso daqui, né? Então, por exemplo, a igreja tem o ano da colheita. Então, a galera vai ser intencional nisso, né? Vai falar sobre colheita, vai falar sobre etc, etc, etc. A outra igreja lá vai falar sobre o ano da multiplicação. Então, vai falar sobre multiplicar, vai falar sobre, né, você ter uma intencionalidade em multiplicar. Ah, esse ano vai ser o ano da semeadura, então você vai falar sobre dízimo, você vai falar sobre doar na vida do outro, etc. Eu acho que é mais uma questão disso. Pode falar, Elias. Então, eu acho que tem que fazer, cara, tem que tomar meio cuidado com isso também, porque, tipo, como a gente sempre, assim, tanto no. Pelo que as pessoas falaram aqui, não só líderes que falam, né? Então a gente chama pessoas que não são líderes para falar durante o movimento. Então, tipo, nesses casos, a gente não tem como falar, fala, tipo, fala do ID, tem, dá um tema para a pessoa. Eu acho que tem como falar, cara, mas tipo, para liderança não tem. Por exemplo, eu vou falar da CRU, que é o grupo que eu participo há mais tempo, né? Tipo, acho que na liderança, entre a gente, acho que a gente pode falar sobre isso. Tipo assim, o líder, quando ele for falar, ele vai falar sobre esse assunto, não tem? Mas quando a gente chamar outra pessoa para falar, alguém que participa do grupo, mas não faz parte da liderança, não tem como a gente dar um tema para a pessoa, entendeu? Mano, posso te falar uma parada? Quando eu vou, sei lá, eu vou falar em alguma igreja, alguma coisa assim, eu de verdade eu prefiro que me falem um tema. Porque se não me falarem de um tema, eu vou ficar assim, meu Deus, Deus falou essa semana comigo de perdão. Mas semana passada Deus falou comigo de paternidade. E na semana retrasada Deus falou comigo sobre doar. Cara, eu fico perdido, entendeu? Então, eu prefiro muito mais que as pessoas elas sejam intencionais comigo, entendeu? A Emily vai falar aqui agora, eu queria até pedir que, se ela não for falar sobre isso, né, mas que ela fale sobre a questão de como que ela está trabalhando lá no Identidade com o Sermão do Monte, né? Enfim, acho que está sendo muito proveitoso. E são pregações temáticas, né? Estudos temáticos. Pode falar, Emily. O que eu ia falar é que, tipo assim, isso tem que ser gerado, né? Acaba que se a liderança está falando muito sobre um assunto, as pessoas que estão participando, querendo ou não, elas vão ver, nossa, a gente está nessa estação, está falando muito sobre isso. A gente agora nesse período, né? A gente está trabalhando com o Sermão do Monte no Identidade. Então, meio que todo mundo já está falando a mesma língua. Os estudos são voltados para isso e as pessoas que foram escaladas, né, para falar, elas já sabem que elas têm que falar em cima de tal passagem, sabe? Então, eu acho que tem como sim trabalhar algum tema. E é como eu disse, tem que ser gerado neles. Dependendo da estação que você está sentindo, vamos falar sobre evangelismo. A partir do momento que a liderança começar a falar bastante sobre isso, as pessoas vão sentindo sobre a estação que está vivendo, né? A gente está voltado a falar disso. Enfim. É isso aí. É isso aí. Muito bom, né? A galera vai sendo direcionada mesmo. Não que a gente vai falar para a pessoa, olha só, você vai falar obrigatoriamente de tal, tal, tal. Não, a pessoa, poxa, Deus me deu uma palavra que está me incomodando há muito tempo sobre paternidade. Cara, eu preciso falar sobre isso. Tudo bem, né? Só que, né, é uma exceção. Só que assim, eu estou dizendo que é uma questão de ter um direcionamento, entendeu? Cara, a gente quer percorrer esse caminho aqui enquanto cru, né? A gente quer ir para tal caminho, a gente quer fazer tal coisa, né? A gente quer chegar no final do ano com perdidos no nosso meio. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ser intencional na palavra. Ô, Lucas. No louvor, talvez cantar um louvor um pouco mais congregacional. Enfim, são essas questões que, assim, aqui são recomendações, né? Eu até conversei com o Roy sobre isso. É uma coisa assim para a gente pensar, né? Para a gente futucar, para a gente pensar. E aí, dentro dos grupos lá de vocês, aí vocês vão decidir sobre isso. Pode falar, Roy. Roger, Vitória e depois Daniel. É o seguinte,
É uma coisa até que eu estava conversando com o pastor Gustavo essa semana, que essa semana não, essas semanas, reunião. Tô em reunião. É que é o seguinte, quando se trata de liderança, a gente tem que ser um pouco mais intencional do que isso. É uma coisa que eu estou querendo experimentar agora, especialmente no evangelismo, dar pequenas atividades para engajar o pessoal. Eu falo por experiência própria, por exemplo, que quando eu entrei na CRU, a gente estava começando a fazer os evangelismos nesse modelo que a gente faz hoje, né, de café. E tipo assim, a primeira atividade mesmo de liderança foi começar a organizar o café. E, tipo assim, isso me ajudou muito a tomar essa responsabilidade de começar a me engajar de verdade com o movimento. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas que elas têm a vontade, mas têm a timidez, mas são tímidas de se oferecer. Tem aquelas pessoas que vão ver a necessidade, né? Quando a gente coloca uma necessidade, elas vão se dispor a fazer. E tem as pessoas que a gente vê que tem potencial de liderança, mas que elas preferem deixar as coisas para alguém, talvez, que ela ache mais capacitado. Só que o que acontece? Muitas vezes aquelas pessoas que se oferecem para fazer, elas acabam, tipo assim, pegando muita coisa para fazer, e essas outras pessoas que têm um potencial de liderar, mas que, né, não gostam de ficar em primeiro plano, elas acabam se distanciando um pouco e deixando e abrindo espaço para outras pessoas. Então, muitas vezes a gente acaba pegando muitas atividades, deixa de fazer alguma coisa legal porque não tem como liderar, sendo que tem pessoas que podem começar a fazer isso, né? E uma coisa que o próprio pastor Gustavo estava comentando comigo, e que eu tava pensando também, é que a gente precisa. A CRU, acho que a CRU já tem esse modelo, né, de fazer um PG com potenciais Do líderes. lado, né? Isso. Mas que seja, tipo assim, seja um modelo que a gente possa replicar, entendeu? Criar Tá tipo sendo assim, muito bom, cara. Nossa, de verdade. você criar um PG com aquelas pessoas assim, que você já viu que tem um potencial de liderança, que já estão começando a se engajar no trabalho com você, e você ser intencional para você começar a passar um pouco daquilo que você acredita, entendeu? Para o movimento. Porque é isso que a gente é assim que a gente vai começar a ter essa continuidade no ministério. Porque o que acontece? Não adianta fazer assim, acabou hoje, vamos decidir. O líder saiu hoje, vamos decidir outra amanhã. Não adianta. A liderança é uma coisa que ela tem que ser trabalhada. A gente, graças a Deus, na CRU, a gente tem conseguido fazer isso. Né? Na pandemia começou a Vitória, o Isaac, e a gente já conseguiu colocar eles na liderança antes da gente sair. Né? Eu e o Lucas já estamos formando, graças a Deus. E eles são os que vão continuar. E a gente já está vendo uma terceira geração de potenciais líderes, que são pessoas que estão lá também no segundo período, terceiro período. Amém. E é assim que a gente começa, entendeu? A gente tem que começar realmente a ser intencional, né, no treinamento, não no treinamento, mas tipo assim, em mostrar, passar a responsabilidade para esses que vão ser os líderes. Isso aí, top. Vitória. Gente, rapidinho. Vamos tentar falar um pouco mais rapidinho. Não tô querendo pressionar, não, mas assim, só pra gente não terminar tão tarde, beleza? Vitória e Daniel. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ah, tá bom. Eu vou fugir um pouco do assunto do Roger, porque, na verdade, tinha mais a ver com o assunto do Lucas, na verdade. É sobre mais o evangelismo, né? Aí tem acontecido as escalas de evangelismo, e é uma coisa que eu até comentei com o Lucas uma vez, que eu acho que, tipo assim, a gente tem que pensar em uma nova forma, no caso, não uma nova forma, mas, tipo assim, novos meios, porque os horários, claro que é da demanda de vocês e tudo mais, né? Mas os horários são todos à noite. Eu, por exemplo, nunca consigo participar, porque são todos à noite. Eu nunca tô na UFES à noite. Eu sempre tô em casa já nesse horário. Eu só tenho aula de manhã. Ou eu não sei, tipo, se achar um novo facilitador que possa trabalhar no horário da tarde Vitória. ou no horário do intervalo da manhã, porque realmente, tipo assim, ficar à Vitória, noite é muito difícil. achei, resolvido os seus problemas, Vitória. A gente pode sentar um dia aí, pode ser online, pode ser do jeito que você quiser, beleza? Pra gente passar um pouco com você, talvez fazer com alguém, entendeu? Na rua,
alguma coisa assim. Aí você pode fazer sozinho, entendeu? Chamar a galera lá, sua galera, e fazer. Tipo, você, Júlia e alguém, entendeu? O que você acha? Ah, pode ser. Não me oponho, não. Na verdade, até a Julia falou uma vez, falou assim, amiga, eles nunca abrem horário à tarde, né? Vamos ir você um dia sozinha Isso mesmo. aí, isso aí. Não, é isso aí. Eu acho que, nossa, isso seria maravilhoso, beleza? Faz isso mesmo. Vai lá e coloca o nome de vocês lá, fala, ó, a gente vai fazer tal dia. Aí faz, não sei se vocês têm ferramentas, né? Pode A fazer. Júlia tem. Então, Eu acho que o dela é o perfeito, ó. Connect. Não tenho certeza. Conecta, né? Não, Conecta é o melhor, eu adoro o Conecta. Aí vocês fazem, e aí, Lucas, a gente teve dificuldade, Roger, a gente queria saber tal coisa, a gente pegou o número da pessoa e tal, a gente não sabe o que fazer. E aí, por exemplo, já é aquela coisa com a malícia, né? Então, por exemplo, vocês são duas meninas, aí só aborda menina, entendeu? A gente tá eu, Vitória, eu, Júlia e Elias. Aí, beleza, aí pode abordar homem e mulher, entendeu? É assim, só para ir pegando o jeito, né, como fazer e tudo mais. Beleza? Mas a gente está à disposição aí, se vocês precisarem de ajuda. Elias aí está à disposição também, ó. Elias está sempre na UFES à tarde, né, Elias? Direto. Então, acho que pode ajudar vocês. O Daniel saiu, mas quando ele voltar, eu dou a palavra para ele, beleza? Então, tudo certo, Vitória? Entendeu? Beleza? Tudo sim, tipo, no Show. caso, aí eu só vou ver com a Júlia mesmo. Nessa semana vai ser impossível, porque não tem aula, nem Aham. terça nem quarta. Quinta-feira não dá, na sexta também não. Então, tipo assim, essa semana mesmo não vai dar, não. Mas aí Show. programa pra semana que vem. E quinta, todo mundo lá no Ajax. Sim, a Jaexa. Uhul! Aqui, beleza. Então, fechado aí. Pode ir sozinha, você, Júlia, etc. Vamos lá, galera. Então, só dando um panorama aqui, né? Então, qual seria a estratégia, né? A gente entender o momento do nosso grupo. Então, Emily vai entender o momento do identidade. A Rebeca vai entender o momento do Haja Luz. E aí, a partir disso, vai definir estratégias para o que eles querem, entendeu? Então, por exemplo, se o grupo está no início, vamos falar sobre ID, sei lá, sobre compromisso. Né? Vamos falar aqui sobre as histórias bíblicas que fomentam o estar junto, né? Enfim. E aí a galera que, já tem um grupo que ele já está, né, maior. Então a gente vai falar sobre evangelismo. Enfim, é mais ou menos isso, né? Espero que tenha ficado claro. Mas eu acho que principal não, né? Mas assim, um grande aliado seria também fomentar a comunhão entre a galera, né? Então, ter amizade com as pessoas, né? Mostrar uma pessoa prestativa, ter o cuidado de, por exemplo, quando for um visitante no seu grupo, você dá atenção para ele, né? Procurar saber quem ele é, qual o nome dele, qual o curso dele, pegar o contato, botar no grupo, né? Gente, tudo isso dá muito, muito trabalho. A verdade é essa. Só que é algo que é recompensador, entendeu? Que é algo que a gente vai, que a gente vai começar a ver os frutos. A gente sabe que não existe qualidade estéril. Então, assim, se a gente está atuando em qualidade, os frutos eles vão começar a vir. Pode demorar, né? Pode ser demorado, etc., mas eles vão vir, beleza? Porque o maior interessado nisso tudo é Deus, né? Então, enfim, Deus está conosco, então a gente vai para cima mesmo. Beleza? Então é uma questão mesmo de criar uma família ali, né? Quando você se sente à vontade, bem no local, você vai querer voltar para esse local, né? Você vai querer, né, reencontrar a galera, enfim. Então, é isso. Então, por exemplo, um exemplo, né? A galera lá do Haja Luz, cara, falou, vamos ir na praia no sábado. Pronto, já tem uma galera ali para ir, entendeu? Vamos ir na praia no dia chuvoso. A galera vai, cara. Muito bom. Vamos na praia quando tá nevando. Vai também. Vamos na no igreja. shopping. Vamos no shopping assistir Gonzaguinha. Sei lá, algum filme de criança. Vai, a galera vai. Então, não é Vamos nem... assistir One Piece lá no Metrópolis. Aí ninguém vai não, meu amigo. Isso daí ninguém quer ver. Nem brincadeira.
Mas assim, Respeita, rapaz. a galera se envolve, entendeu? Então por quê? Porque eles são uma família, né? Criaram ali um ambiente bem propício para isso. E aí também, né? Eu acho que envolver os visitantes é importantíssimo, né? Palavras mais práticas, aí vem um pouco do que o Roger falou, então teoria mais prática, né? E isso daí Jesus ele fazia. Jesus ele era é, Jesus ele era intencional nisso. Então ele falava sobre os discípulos vinham, por exemplo, ele curar os enfermos e depois os discípulos curaram. Lembra lá quando eles encontraram um paralítico, né? Falou assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Os caras viam Jesus fazendo isso, depois eles fizeram também. Eles viam Jesus falando sobre cura e eles curavam as pessoas. Falou Elias, tamo junto, mano. Então é mais ou menos isso, né? É importante a gente pensar e a gente refletir sobre todas essas questões. E aí, por último, né, além da teoria e prática, envolver a galera, ser mais intencional nas palavras, também tem a questão do discipulado, né? Então, se você tem hoje uma possibilidade de fazer discipulado, faça, é importante, né? Eu tenho possibilidade hoje de, por exemplo, um grupo inicial, de fazer um grupo com duas meninas, né? Você que é menina aí, faz um grupo com duas meninas. E aí você conversa semanalmente com elas, né? Confessa pecado, elas confessando pecado com você, né? Enfim, você aconselha e tudo mais. Não precisa ser um compromisso assim que você vai colocar na sua agenda, mas, pô, galera, vamos, sei lá, tomar um café depois da aula, vamos ir no shopping, vamos assistir alguma coisa. É criar amizade mesmo, né? Isso daí vai ajudar também na liderança, enfim. Beleza. E aí, como a gente quer ser um grupo mais envolvente, né? Enquanto Jesus na UFES, a gente vai começar a pensar, a refletir, né? Eu, Roger, a galera aí, vocês também, da gente ser um ponto de apoio para os outros grupos, né? Então, falar com os líderes para se sentir à vontade de chegar e falar: Roger, né? A gente está precisando de ajuda, a gente está com dificuldade em tal coisa e a gente não quer, a gente quer que o nosso grupo cresça, né? A gente quer superar essa dificuldade. Então, ter a liberdade de falar com o Roger, por exemplo, né? Ou com qualquer outro, né? Enfim, a gente realmente ser um ponto de apoio para vocês. Treinamentos, né? Então, por exemplo, a gente está sentindo a necessidade de fazer um treinamento de evangelismo. Vamos marcar para fazer? Ver na igreja aí da Rebeca, ver na igreja da Emily, da Vitória, enfim. Então, a gente também precisa pensar um pouco sobre isso, né? A gente precisa de fazer treinamento? Vamos fazer o treinamento. Né? A gente precisa de falar sobre liderança? Vamos falar sobre liderança. A gente precisa falar sobre evangelismo? Vamos falar de evangelismo. Enfim, então é mais ou menos isso. E aí, por último, eu acho que os eventos também, eles podem ser um grande aliado, né, em relação a gente angariar mais perdidos, digamos assim, né? Só que a gente precisa ser um pouco mais intencional em relação a isso, né? Então, por exemplo, o nosso culto universitário, ele foi muito bom, foi uma bênção, só que até mesmo a palavra, ela foi uma palavra um pouco para os cristãos, entendeu? Não foi uma palavra evangelística. Então, a gente precisa pensar também sobre o nosso culto. Ele está sendo um culto evangelístico, né? O nosso culto universitário. Ele está atraindo o público que a gente deseja, que é a galera, talvez, que não é cristã, né? Ou será que nós queremos que o nosso culto universitário ele seja realmente um culto para os cristãos, somente para os cristãos? Não sei. Né? E aí eu queria pedir para a Emily falar um pouco sobre isso. Você quer falar, Emily? Sobre essa questão de evento, do God? Ah, tá. Não, o God que eu participava era no Darwin, né? Quando eu fazia cursinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas era até o professor Felipe Barros. Eu tava Já. falando com o Lucas, que Rebeca.
Não, eu ia falar que já sim, ele já foi até falar com a gente no já. Não. Aham, ele já foi no culto de 2019. E aí tinha o God lá e a gente tinha até uma vigília que era no final do ano, enfim. Mas aí, gente, tinha muito não cristão, muito não cristão. E teve muita gente que realmente veio para Jesus através do God. Tinha mini vigília, exatamente. Aí o Lucas estava falando e realmente eu concordo com isso. Eu lembro que o culto que eu participei em 2019, né? Que eu fui voluntária na intercessão, foi o primeiro evento assim que eu participei cristão dentro da UFES, enfim. E aí, uma coisa que eu me senti muito incomodada, assim, depois eu tava conversando, conversei com Deus e falei disso, Senhor, mas por que que eu não tô vendo não cristãos aqui? Parece que eu só tô vendo cristãos. Não teve nem apelo no culto. Tipo assim, a gente tá realmente no campus universitário e é um campus missionário. Eu tenho isso assim no meu coração, que é o meu campus missionário no tempo que eu tô ali. Então, eu acho que sim, a gente devia trazer mais isso para os cultos, né? Tem o evangelismo individual, mas eu acredito que o culto é uma oportunidade muito grande de ser um evangelismo em massa. Então, a gente chama as pessoas, por exemplo, nosso último culto, não teve a questão de apelo, nem nada disso. Mas eu tive um amigo que ele é de história e ele convidou um monte de gente lá da turma dele para ir. E tinha umas meninas calouras dele que não são cristãs, não vai em nenhuma igreja, não tem nenhuma religião, e elas estavam no culto. E aí ele falou que elas se sentiram muito bem, que elas falaram que sentiram muita paz, mas olha só a oportunidade que a gente tinha, né? Então eu acho isso muito bom, realmente. É isso, Lucas. Ah, tá falando no mudo. Excelente, cara. Muito bom mesmo, porque acaba que a gente não é tão intencional nisso, né? A gente marca um evento, a gente vai pro evento e aí, o que a gente quer, né? Será que falta, por exemplo, talvez o marketing, né? Alguma coisa assim um pouco mais direcionada para a gente alcançar essa galera? Ou, sei lá, tirar o nome culto. E a gente realmente não tinha um culto, né? Mas sim, encontro de universitários cristãos, legal, top. Mas será que talvez seja a ideia de mudar? Enfim, eu acho que a gente pode conversar um pouco mais na frente sobre isso, né? Os trabalhos do culto eles já começaram, tá? E a gente estava vendo ali, eu e a Emily, em relação ao teatro, a gente até pegou o contato de um cara que ele é responsável pelo teatro. Então, assim, seria uma ótima oportunidade para a gente ver a possibilidade de fazer o culto no teatro. E aí, teatro, assim, é 600 pessoas, né? E a ideia é, assim, a gente encher aquele lugar, né? 615, ó, a Emily falou. Então, assim, é um evento bacana, um evento grande, a gente precisa ser mais intencional em relação a isso. Né? Talvez, sei lá, colocar encontro dos universitários capixabas, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E aí a gente envolver FUCAP, GOI, GOD, né, IFES, assim, um pouco mais com antecedência, envolvendo eles na organização também. Então, assim, seria uma ideia para o Roger pensar, né? Acho que seria muito bom, cara. Então, assim, a galera só vai participar, por exemplo, GOI, sei lá. O GOI só vai participar efetivamente se alguém da liderança deles estiver participando da organização, entendeu? Que aí faz aquele sentimento de pertencimento, né? Enfim. Acho que é a oportunidade perfeita. A Luane e a Rafa, elas são sempre juntas trabalhando nisso, e as duas, e a Rafa é do GOI. Pelo menos uma pessoa a gente já teria para ajudar nisso. Pelo menos uma pessoa o quê? Pelo menos uma pessoa do GOI. Isso aí. Legal, isso aí. Rebeca. Vamos começar a conversar com eles. Sim, eu acho que eu ia até perguntar sobre isso do teatro, porque ontem eu estava conversando com o Daniel Lucas, né, lá na igreja, e ele falou: por que vocês não fazem o culto lá no teatro?
Aí você falou sobre isso, eu falei, nossa, é Deus falando mesmo. Aí, mas sabe o que eu pensei? Em vez da gente fazer, tipo, um culto, a gente pode trazer algum teatro, sei lá, sabe? Pular alguma coisa assim que atrai esse pessoal. Porque às vezes se a gente botar culto ou universitários cristãos, não vai atrair, entendeu? Tipo, esse público. Eles vão achar que é um culto e, tipo, eles não querem ir no culto. Se eles não vão Cara, da igreja, o que eles vão fazer no da universidade, sabe? ei, vamos marcar uma reunião semana que vem pra gente discutir essas ideias? Vamos. Porque eu tava com uma ideia que era o seguinte, era a gente fazer realmente palestras. Igual, por exemplo, chamar André Vargas para falar sobre sexualidade, chamar alguma psicóloga Pô, para falar sobre top demais. ansiedade. Então, tipo assim, a gente fazer realmente um evento, igual você falou, que vai com temas que vão atrair pessoas, entendeu? De fora. Então a gente pode colocar todos esses nomes numa lista e a gente pensar realmente, em vez de fazer só um culto, por exemplo, faz um culto, mas faz, sei lá, um sexta e sábado de evento, por exemplo. Entendeu? A gente pode pensar nesse sentido. Beleza, top. Uhum. Bom, então vamos colocar essas ideias em prática, né? Ideia Vargas aí. Esses dias eu tava assistindo uma pregação dela que ela falou da UFES umas 4 vezes. Falando de, enfim, falando de profissão, né, e tal. Então, e ela fica. E ela é lá da Igreja Batista da Praia do Canto. Então, Roger aí, né? Já conseguiu o contato dela fácil, né, Roger? Fala pra gente. Gente, é tranquilo, hein? Olha olha que eu acho que a gente consegue, hein? A gente Eu também. consegue, né, Roger? Roger é o cara mais influente desse estado. Rebeca falou que vai sair, a gente já terminou, tá, Rebeca? Vamos só orar, então. Beleza, vamos sim. Quem deseja orar aí? Quem se dispõe? Vitória, é mais nova. Ora aí, Vitória. Uma oração poderosa, hein? Peraí, De só um cai. minutinho que eu vou pedir para os meus irmãos desligar aqui o vídeo, que eles estão vendo o vídeo aqui no fundo. Só uma pergunta. O tal do César MC, ele tem alcance com o pessoal de fora também? Vocês sabem dizer? Rapaz, Roger, caraca, que ideia boa, hein, mano? É, Imagina levar Eu o acho, César no nosso culto. Fala aí, Emily, o que você falou? não, eu acho que ele tem um alcance, sim, de outras pessoas. Tem. Olha que loucura. Esses dias eu entrei no ônibus, tinha um cara, uma latinha de cerveja, ouvindo da César o que é de César. Fui, caraca, velho. Um pouco bizarro, assim, né? Mas eu achei curioso, porque o cara tá alcançando a galera. Ele não se intitula, né, realmente, como rapper gospel, então, enfim. Mas é que eu conheço uma galera que tem um contato dele, tá? Acho que a gente pode tentar aí também. Imagina, nosso culto, César MC e André Vargas. Caraca, seria muito bom. Ô, Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue marcar para segunda-feira que vem, então, para a gente botar essas Marca aí, ideias no mano. papel. Marca aí. Ai, Marca gente, segunda-feira que vem eu não posso. E terça. aí. eu Terça posso. também não. Possível, trabalho terça. Ah, Ah, não. mas não tem problema, se tiver mais gente do Aja, igual, por exemplo, a Rebeca e o Lucas e mais alguém. Pelo tá menos bom. um representante, assim, entendeu? Às vezes eu caio, a Carol, a gente vai ver lá. Beleza, então. Show? A gente, aqui, cria uma lista igual eu criei, Roger, talvez, né? Beleza, A fechou. gente pode decidir isso lá. Ô, gente, aqui, só uma coisa que eu reparei no Instagram do Jesus da UFS que não tem, é o horário dos grupos que estão acontecendo esse Isso daí semestre. desde o início do semestre, virou uma novela, né, Roger? Ou Esqueci de colocar. botar no destaque, não, na bio, sabe? Que dá pra mudar fácil. Só isso, pode orar. Pode então? Pode virar. Estão me ouvindo? Só porque Sim. meu áudio às vezes falha? Então tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este momento. Deus, nós estivemos aqui alinhando nossos pensamentos para fazer o melhor para o teu reino. Deus, nós aqui conversamos e planejamos coisas, estamos traçando rotas, mas que a rota do Senhor seja verdadeiramente feita, porque o único plano que tem perfeição para ser executado em nossas vidas é o seu. Pois o Senhor é o único com capacidade para isso. Deus, que o Senhor possa nos direcionar e que nós possamos cumprir a tua vontade e o mais importante, que nós possamos pregar a tua palavra e fazer o ID, que foi aquilo que o Senhor nos ordenou sobre essa terra. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. Poderosa, hein? Ei, crente. Amém. E é arrupiado aqui, ó. Glória a Deus. Eita, Deus. E, Tchau, Tchau, gente. Jeová. tchau, Até gente. mais. Amém. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. E a gente vai conversando aí nas próximas semanas. Valeu! Valeu.